Na verdade, você teria que ter 15 anos se fosse o 1238, né, convencional. Mas se você usa o imóvel e nele você exerce atividades econômicas, investimento econômico, eu imagino que sim, porque você aluga, de 15 cai para 10, né? Ah, então ótimo. É. Na verdade, Fernanda, esse é outro boto besta, viu? Ah, uso capião precisa ter 15 anos, 20 anos, não. Dá para você fazer uso capião com um dia de posse. Basta você usar a soma da posse. Então, você pode, no seu caso, dá para usar a soma da posse com o marido, né? Poderia usar a soma da posse, sim, é possível. E além da soma da posse, dá para usar a posse complementar no uso capião. Então, uso capião, dá para fazer uso capião com um dia de posse, um mês, um ano. Eu tenho que usar ou a soma da posse, no caso do seu marido, ou a posse complementar. O que é a posse complementar? É a posse no decorrer do processo, entendeu? Entendi, entendi. Perfeito. E o senhor faria isso para mim? Assim, não sei se pode atuar aqui no Rio, né? Faço, eu atuo no Brasil todo, né? Eu amo muito o que faço, sou especialista. Hoje o processo ele é digital, a audiência normalmente é online, se não for presencial, mas você fica sabendo com antecedência, então nada muda. Eu atuo no Brasil todo, acima de 5 casos você tem que ter OB suplementar, eu tenho no Rio de Janeiro e outros estados também, porque eu advogo muito, né? Como eu sou especialista na área, hoje o livro mais vendido no Brasil, graças a Deus, segundo a editora, é o meu, Direito Imobiliário de AZ, o livro de Direito Imobiliário mais vendido no Brasil. E o segundo livro de Direito mais vendido no Brasil também é o meu, né? O Uso Capião, que eu explico todas as espécies. Esse mês eu lancei um livro, As 36 Modalidades de Uso Capião. Então, eu sou um estudioso e pesquisador de uso capião, né? O escritório atua em outras frentes do direito imobiliário, em todas elas, na verdade, mas o grande forte sempre foi a regularização de imóveis de uso capião. Acho que hoje é o maior escritório do Brasil de uso capião. Que maravilha, é porque eu não sabia se podia atuar em outro estado, né? Na verdade, quem tem OB pode atuar no Brasil todo, mas a OB é terrível. A OB eles querem arrancar dinheiro também, né? E aí o que eles fazem? Quando você tem mais 5 casos, né, em andamento naquele estado, você é obrigado a tirar a OB complementar. Então, o que eu pago de OB, porque não tem jeito, né? Não tem Mas eu jeito, gosto das né? coisas certas, pelo menos não tem, ninguém pode reclamar nada, né? Então, tá lá. Bom, doutor Júlio, fiquei tão mais tranquila agora de saber que eu posso entrar com esse campeão eu mesma. E tem muita coisa que você pode fazer, viu, Fernanda? Você bem orientada, eu falo isso porque eu quero o teu bem, independente se eu for fazer ou não, você ganha um amigo, eu quero o seu sucesso, sua felicidade. Mas no seu caso, você tem que fazer o quê? Você tem que fazer o pedido de averbação premonitória. O que é averbação premonitória? Dentro do uso capião, de cada um deles, você vai pedir que o juiz peça o mandado judicial e faça a averbação premonitória no cartório de imóveis. Ou seja, seu nome já vai constar na matrícula que você tem uma ação de uso capião em andamento, entendeu? Entendi. Mas e quando não tem matrícula nenhuma? Quando não tem matrícula nenhuma, já não dá para fazer isso, porque aí a tese é do 1238 normalmente, mas você vai ter que usar a tese da posse, é interessante, né, do vício registral, porque é imóvel sem matrícula. No Brasil é comum, tem bastante, acho que 75% dos imóveis no Brasil são irregulares, né? E aí muita gente fala, mas todo imóvel tem matrícula na sua origem. Mentira. O Brasil é um queijo suíço, que tem de imóvel sem matrícula. Você pega lugares do Rio de Janeiro, tem muitas ações aí, muitas ações no litoral de São Paulo, norte e sul. O Brasil é campeão. Tem imóvel que você procura em todos os cartórios, você não acha nenhum, né? Então é realidade, né? Então, esse é o caso desse nosso, porque são os únicos dois imóveis que não existe matrícula, porque tem a matrícula de todos os outros apartamentos do prédio, menos desses dois. Olha só. É, E não fique envergonhada não, porque é a realidade do brasileiro, é a realidade nossa, viu? não, pois É. é porque as pessoas... Ô, Fernando, eu brinco, porque a gente tem que brincar nessa vida, né? A vida bate muito na gente. Mas o cunhado nunca vai bater na nossa porta e falar, olha, minha cunhada, meu imóvel é irregular, né? Ninguém fala, mas a maioria tem, né? E no Rio de Janeiro muito, São Paulo também. Muitos bairros aqui, tá louco. Você pega bairros da Zona Leste aqui em São Paulo, a maioria não tem registro em lugar nenhum. No Rio de Janeiro, você pega o litoral de Janeiro, aquele litoral bonito, Angra dos Reis. Quem tem hoje matrícula lá é muito difícil, né? Pois é, né? Mas assim, A Bahia também, eu tenho muita ação aqui de Arraial de Ajuda. A maioria não tem matrícula e não tem origem, não tem registro em lugar nenhum. né? Mas de qualquer forma, eu acho que se a gente der entrada no campeão, isso por si só já inibe que eles avancem em cima desses imóveis para fazer constituir inventário, né? Não sei. Eu não sei se eles são capazes disso, né? Mas o que eu vejo aqui no escritório,
eu vejo que o herdeiro, principalmente quando é um outro relacionamento, por ciúmes, né? O herdeiro acaba fazendo uma ação de arbitramento de aluguel. O que é essa ação de arbitramento de aluguel? É uma ação para forçar você a pagar aluguel. O grande objetivo dessa ação é fazer que você pague aluguel proporcional, né? Se você tem uma fração ideal, se você não tem, vai pagar integral. Esse é o risco, né? É o que me preocupa. Se você não faz uso capião, pode ser que eles distribuam inventário, né? Bato na madeira, não vai acontecer, mas distribuam inventário correndo, só para fazer a ação de arbitramento de aluguel, só para forçar você a pagar aluguel desses imóveis, né? Então, esse é o receio que eu sempre falo para os alunos, né? Por isso o uso capião, ele cai como uma luva, porque o uso capião ele te protege, né? Numa eventual situação onde um herdeiro, outra meieira, outros herdeiros queiram cobrar aluguel de você, você consegue usar o uso capião para se defender, para não pagar esse aluguel, entendeu? Perfeito. Então vamos fazer, querer saber quanto custa, como é que a gente combina isso. Outra coisa também que pode ser feita, eu estou te falando isso, não vai acontecer, bato na madeira, mas para você ter ciência, né? Claro. Eu já vi também aqui, acontece muito, fazerem o quê? Extinção de condomínio. O que é extinção de condomínio? É uma ação para obrigar a venda do imóvel. O imóvel vai a leilão. O objetivo da extinção de condomínio é fazer com que o imóvel seja vendido, né? Então o herdeiro, aquele herdeiro que se sente prejudicado, frustrado, não entende, não quer entender, ele acaba fazendo a extinção de condomínio. Por quê? Porque vai ser vendido no leilão, é ruim para todo mundo, porque o valor do imóvel cai, né? Mas na cabeça dele, pelo menos eu estou recebendo, né? Então, os herdeiros, eles podem te prejudicar em qual sentido? Arbitramento de aluguel, extinção de condomínio, fazer um inventário e pedirem para ser inventariante. Por isso, se algo acontecer, eu oriento que você faça um inventário, sim, para você fazer o pedido de ser inventariante, fora que você tenha os capião em andamento, entendeu? Hoje, para fazer uma ação de uso capião, você tem que juntar documentos, né? Você teria que me ajudar em PDF, esses pagamentos do aluguel, no extrato mesmo, só que é muito tempo, né? É muito tempo. O que você poderia fazer? Como você é a locadora, e eu tenho certeza que o inquilino não vai querer ter dor de cabeça com o locador, talvez faz um recibo geral. Faz um recibo de uma folha dizendo, declaro para todos os fins de direito que moro no imóvel há tanto tempo e há tanto tempo pago aluguel de forma exclusiva para a Fernanda. Um exemplo, entendeu? Mas e os inquilinos anteriores? Os anteriores, você acha que você poderia entrar em contato com eles ou não? Não, porque some, né, Fernanda? Inviável, né? Some. É inviável. Aí, nesse caso dos anteriores, talvez, para consertar isso, esse buraquinho que ficou, talvez uma saída seria o quê? Seria pegar conhecidos e fazer uma declaração dizendo que você tem a posse, recebe aluguel há mais de 10 anos, né? E reconhecer firma. Você acha que teríamos pessoas de confiança, uma pessoa, duas, para assinar uma declaração e reconhecer firma? Mas tem que ser qualquer pessoa ou tem que ser alguém que mora no prédio, por exemplo? Porque alguém que mora no prédio eu já não conheço, porque eu não moro lá, né? Não, pode ser qualquer pessoa. O ideal é que não seja o mesmo sobrenome, né? Então tá. Tem vários. Hoje a situação dele permite ele assinar algum documento, alguma coisa, Fernanda? Ele ficou cego. Então eu tenho uma ação para assinar por ele. Entendi. Porque uma saída também, né? Se ele. Você chegou a interditar ele? Não, ele fez só a procuração, né? Fiz só a procuração porque é bem complicado esse processo de interdição, né? E eu achei que não tinha necessidade, porque a gente sempre fica pensando assim, ele vai melhorar. Tá. E se Deus quiser vai, né? Eu já vi cada. Já vi a irmã do meu cunhado, inclusive, né? Ela teve um câncer, foi feita uma cirurgia, houve um erro médico e a chance dela era de 2%, segundo os médicos, né? E ela não fez a cirurgia, tá bem, ela tá no hospital ainda, mas saiu da UTI, então eu acho que só Deus, né? Eu sei que o que não volta é a visão. Então, assim, ele conseguia assinar, ele não consegue enxergar, então nunca fez sua assinatura, não sei se fosse aquela assinatura por digital, né? E me fala uma coisa, ele ficou cego em virtude da Covid, Fernanda? Foi glaucoma. Glaucoma. E é uma coisa muito comum. Para algumas pessoas que já têm a predisposição para o glaucoma, com o Covid, ele acelera, ele fica no acelerador e vai mesmo. Tem muitos casos de pessoas que ficaram cegas por causa de Covid. Depois